Olá, fanático do Arduino, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Kelly Andrade e agora o Pedro Barrotelli, ele vai falar sobre melhore seus projetos em Arduino usando a ferramenta FreeHots. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de outros vídeos que eu vou postar aqui ainda do Arduino Day 2020. Além disso, eu posto mais vídeos sobre outros conteúdos aqui no canal. Então, para não perder nada, ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Bom, primeiro agradecer pelo convite para vocês, muito obrigado, fico muito grato com a oportunidade. E hoje eu vou falar para vocês sobre como melhorar os seus projetos em Arduino usando o FreeRTOS, que é um sistema operacional de tempo real. Vamos explicar bem já já. Bom, a nossa agenda de hoje aqui na apresentação, eu primeiro vou me apresentar, como o Nascimento solicitou, vou falar sobre as modalidades de software embarcado, ou seja, quais são as maneiras que o software embarcado pode se comportar, por que utilizar um sistema operacional de tempo real, um RTOS, o que é o FreeRTOS, né, é de comer, onde sobrevivem, né, como se reproduzem, como arquitetar uma solução com o FreeRTOS, e por fim, vou fazer uma demonstração, algo bem simples, está rodando aqui do meu lado, usando o FreeRTOS com o Arduino. Bom, me apresentando, meu nome é Pedro Bertoletti, eu sou analista de software sênior no Instituto de Pesquisa Eldorado aqui em Campinas, eu trabalho com Android embarcado no momento. Somando tudo, tenho mais de 10 anos de experiência com o desenvolvimento de sistemas embarcados. Minhas áreas de interesse são IoT, software embarcado, FreeRTOS, Linux embarcado e afins. E eu tenho 2 livros publicados. Um é o Projeto Quest 32 e LoRa, e o outro é o Manual Maker, Primeiros Passos com a Internet das Coisas, ambos pela editora do Newton Braga, INCB. Se você quer aprender com a mão na massa, aprender a IoT na mão na massa, é um bom ponto de começo. Bom, vamos começar falando sobre as modalidades de software embarcado. Primeiro, é preciso dizer que o software embarcado pode se dividir em 3 grandes grupos. Primeiro é o Bare Metal, o segundo é o Sistema Operacional de Tempo Real, o RTOS, e o terceiro é o Sistema Operacional de Propósito Geral, que é o sistema operacional que vocês estão usando agora para ver a gente, um Android, um Windows, um Linux. Bom, começando pela modalidade Bare Metal. O Bare Metal, sendo direto ao ponto, é o formato de programar de forma clássica o Arduino. Ou seja, a forma como muitos de vocês programam o Arduino hoje, tem o setup, tem o loop, vocês criam suas funções, chamam bibliotecas e afins, é a forma Bare Metal. O que seria a forma Bare Metal? Essa forma significa que é um software que não faz uso de um sistema operacional. É como se você estivesse comunicando direto com o microcontrolador. Lógico, há bibliotecas, há abstrações, porém, não tem um sistema operacional gerenciando recursos computacionais da placa, do Arduino ou da placa que for. Então, nesse caso, você não tem um SO, então você pode dizer que você está programando em Bare Metal. A segunda forma, que é a forma com o sistema FreeRTOS, né, o sistema operacional de tempo real, você já faz uso de um sistema operacional, e esse sistema operacional ele é classificado como de tempo real. O que significa isso? Ele é determinístico, ele é bem certinho nos tempos de execução. Por exemplo, no Windows, no Linux, no seu computador, por exemplo, se você mandar executar uma tarefa, não dá problema executar 1 milissegundo depois, 10 milissegundos depois, algo assim. Tem aplicações que isso acontece, dá muito problema. Por exemplo, uma aeronave. Então, o controle de uma aeronave. Então, nesses casos onde o tempo é exigido que ele seja certinho, é preciso usar um sistema operacional de tempo real. E nesse RTOS, né, sistema operacional de tempo real, quem coordena tudo, as tarefas, gerencia os recursos e tudo mais, é um núcleo chamado de kernel. Essas tarefas são gerenciadas por ele, os recursos são gerenciados por ele, de forma que, se ele for confiável, se ele for bem feito, a performance do seu sistema todo vai ser muito boa. Exemplos de RTOS do mercado,
temos o FreeRTOS, que a gente vai abordar aqui, que é um sistema livre, open source, ele é grátis para uso, a licença dele para uso comercial. Existe a licença paga para quem quiser um suporte mais especializado, mas é um sistema grátis. O Micrium, que é uma outra solução. O Zephyr, que vem ganhando popularidade. E o Nutix, que tem uma como é que eu vou dizer, uma característica muito interessante dele ser compatível com POSIX. O que isso significa? Se você tiver uma aplicação em Linux embarcado, por exemplo, fica bem simples de você portar para o Nutix. A forma, o padrão com que ele se comunica com o sistema operacional, com o kernel, é muito parecida com a do Linux embarcado. Então, fica mais fácil esse port, caso for necessário. E agora, a última modalidade seriam sistemas operacionais de propósito geral. Esse nome grandão aí, sistemas operacionais de propósito geral, nada mais é que um sistema operacional comum. Como você deve estar utilizando aí o Windows, o Android, se estiver vendo no celular, o Linux, dependendo de alguma pessoa ou outra pode usar. Ele é um sistema operacional para computadores pessoais, smartphones e dispositivos de uso geral. Aqui não há como eu disse no RTOS, não há uma preocupação extrema com o tempo de execução. Pode oscilar milissegundos entre uma tarefa e outra, uma operação e outra. Então, são sistemas para uso genérico. Você pode ver um filme, ver um webinar, como está vendo agora, coisas do tipo. Mas não é algo hard, real time, entendeu? E, no caso, a grande vantagem do sistema operacional de propósito geral é que ele gerencia as memórias e periféricos, tudo isso, deixando transparente para o desenvolvedor toda essa parte, bastando o desenvolvedor fazer aplicações, utilizar o que o sistema operacional provê. Por exemplo, se você quiser utilizar conexão à rede, se quiser utilizar comunicação em algum protocolo, I2C, que seja, RS485, o que for, o sistema operacional vai resolver isso para você na camada mais baixa e você vai utilizar isso de forma simples, aproveitando todo esse benefício. Como exemplos de sistemas operacionais de propósito geral, no caso eu destaco as distribuições Linux, porque são mais populares por questão de licença, custo e tudo mais, né? Também por utilizarem poucos recursos, poder rodar em muitos ambientes. Tem o Ubuntu, que serve tanto para sistemas embarcados, eu já vi, como computadores comuns. O Raspberry Pi OS, que era o antigo Raspbian, agora também mesmo esquema. OpenWRT, uma distribuição Linux voltada para redes. O Debian, que é uma distribuição Linux genérica, mas também, pela sua leveza, digamos assim, se bem configurada, pode ser utilizada em seus embarcados sem problema nenhum. Bom, visto isso, por que eu vou utilizar um RTOS, né? Para que eu vou mudar a minha forma de programar e utilizar um RTOS? Bom, eu vou responder isso destacando alguns pontos. O primeiro deles é a confiabilidade. O sistema operacional de tempo real provê acesso seguro e controlado ao hardware. Então, toda a parte de gerenciamento de memória, comunicações entre processos, garantir a integridade das coisas lá dentro é provida pelo próprio sistema operacional. Então, você tem menos responsabilidade sobre a parte crítica do sistema, o que é muito bom. Pode evitar muitos bugs e também melhorar a performance. O sistema operacional de tempo real cuida muito bem de todas as coisas vitais do sistema, gerenciamento de memórias e coisas do tipo. Então, ele é, sim, muito vital, muito confiável. Tá? E isso também significa que bugs referentes a esses tópicos tendem a diminuir, porque uma vez que o sistema operacional de tempo real é utilizado em várias coisas, pelo mundo inteiro, no caso do FreeRTOS, é bem provável que hajam poucos bugs. E quando houver bugs, eles sejam rapidamente corrigidos. Logo, a confiabilidade geral aumenta. Portabilidade. Se você tiver uma placa A com o sistema operacional FreeRTOS, por exemplo, rodando o seu projeto, e você quer portar para uma placa B por questões de custo, por questões que componentes da placa A foram obsoletados, enfim, qualquer coisa que inviabilize a placa A, isso é simples, uma vez que o sistema operacional é o mesmo. Então, o tempo de portabilidade, o hora-homem gasto para isso, é minimizado, bastante minimizado. E outro ponto que eu destacaria seria o reaproveitamento de código. Tarefas podem ser feitas, tarefas são como se fossem aplicações no FreeRTOS, no RTOS em geral. Elas podem ser feitas de forma genérica e serem instanciadas, ou seja, você cria tarefas como se fossem objetos
com parâmetros distintos. Então, o mesmo código pode dar origem a várias tarefas em execução. Isso aumenta muito a confiabilidade também e reaproveitamento de código, uma vez que uma só tarefa escrita pode fazer N coisas, ser criada N vezes. E isso diminui o tempo de desenvolvimento, aumenta a confiabilidade e melhora a manutenção de código. Porque uma vez que foi encontrado um bug, você precisa corrigir em um lugar, não em N lugares. Outro ponto é segurança. Infelizmente, sistemas eletrônicos, sistemas embarcados, qualquer coisa que se conecte à internet, que ligue hoje em dia, né, que dê as caras para o mundo, está sujeito a ataques. E esses malfeitores, esses crackers, estão sempre buscando por brechas no sistema operacional. Os sistemas operacionais em tempo real não escapam disso. Quando há brechas, quando há bugs, falhas de segurança, elas são corrigidas o mais rápido possível e são disponibilizadas para atualização, para que a pessoa se livre desse bug, né? Então, uma vez atualizado, é muito positivo. Você garante segurança a prejuízo zero em termos de tempo de desenvolvimento de aplicação. Bom, falamos de RTOS aqui, mas o que é esse FreeRTOS, né? O FreeRTOS é um sistema operacional de tempo real, muito popular, ele já está aí há mais de 10 anos no mercado, e ele é um dos sistemas operacionais de tempo real mais utilizados do planeta hoje. Para você ter uma ideia, microcontroladores, ARM, o ESP32, os PIC, Atmel, enfim, tudo quanto é microcontrolador que você imagina vai ter um port de FreeRTOS para rodar lá. É muito comum ver isso, ver um port para um microcontrolador, pois ele realmente é muito popular. Isso se dá por dois grandes motivos. A licença de software dele é muito permissiva, você pode usar de forma comercial sem pagar nada, você pode usar de forma estudantil sem pagar nada, você pode editar o código dele para o seu próprio uso sem ter que divulgar isso. Enfim, a licença MIT, ela é bem permissiva. E, no caso, pelo fato de ter parcerias, né, suporte a grandes fabricantes do mercado, muito provável que a sua solução, no caso aqui a gente está falando de Arduino, mas se você tiver algo fora de Arduino também, seja atendida pelo FreeRTOS. Então, é muito o port dele para o Arduino oficial para rodar, dizendo, é uma versão que eu tenho testado, ela é bem estável, mas se quiserem baixar uma mais nova, sintam-se à vontade, tá? É que eu usei essa aqui como base na aplicação que estou rodando aqui. É bem simples, instalou, aqui como qualquer né, que são mas como que eu penso, como que eu arquiteto uma solução usando o FreeRTOS? Bom, primeira coisa que vocês têm que ter em mente é essa figura aqui. Existe um kernel, que é um núcleo que gerencia tudo no sistema operacional, por tudo eu digo execução de tarefas e recursos, e se eu pudesse resumir em 6 pontos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, isso, o gerenciamento do kernel, eu resumiria em, a utilidade do kernel, eu resumiria em gerenciamento de tarefas, ele controla quem vai executar, que horas vai executar e por quanto tempo vai executar, gerenciamento de memória, quanto cada tarefa pode acessar de memória, qual memória uma tarefa não pode acessar e coisas do gênero, comunicação entre tarefas, processos, tarefas são sinônimos, processos distintos podem se comunicar, né, trocar mensagens entre si para sincronia ou para outro fim. O kernel também gerencia isso. Gerenciamento de processamento, quanto de CPU vai para cada, quanto tempo de CPU vai para cada tarefa, coisas do tipo, o kernel resolve isso. Gerenciamento de interrupções,
é algo muito importante para performance e para uso geral, e timers. Então o kernel, a gente pode dizer que ele é um grande maestro. E tudo o restante do sistema embarcado são músicos, são itens controlados por esse maestro, tá ok? Bom, no projeto de uma solução FreeRTOS, é importante vocês terem esses pontos em mente. Todas as operações, funcionalidades do projeto são tarefas, tá? Então, se eu tenho um sistema que pisca o LED é uma tarefa, mostrar no display é outra tarefa, e reescrever na serial, se vocês quiserem, é outra tarefa. Então você tem funcionalidades isoladas por tarefas. É como se fossem programas Arduino distintos rodando ao mesmo tempo, gerenciados pelo kernel, ok? E isso é bem um conceito muito importante, porque é daqui que surge tudo que você pode fazer no FreeRTOS. Para ilustrar, eu vou seguir esse exemplo aqui. Imagine que você tem que fazer um software de um rastreador. Para quem não conhece, o rastreador é um dispositivo que vai dar a localização geográfica, as coordenadas, lat long, às vezes velocidade e tudo mais, de alguém ou algo no mapa, né? Então, se você quer fazer um rastreador com FreeRTOS, por exemplo, nesse caso, obter a posição via GPS, uma localização geográfica, enviar essa informação para a rede e piscar um LED indicando que está em operação, o famoso briefing light, né? Você quer usar isso com o RTOS, tá? No caso, vamos supor, FreeRTOS. Disso, a gente pode dizer o seguinte: o obter posições de GPS é uma tarefa distinta, uma tarefa isolada. O envio para a rede é uma tarefa isolada, e o piscar o LED é uma tarefa isolada. Então eu tenho 3 grandes tarefas aqui no rastreador. É como se o rastreador fosse quebrado em 3 funcionalidades, 3 tarefas distintas. No caso aqui, eu dediquei, desculpe, piscar o LED e envio da mensagem tá em uma tarefa só, então dariam 2, mas daria para dividir em 3 se você quisesse. Então, cada funcionalidade do sistema embarcado vira uma tarefa, ok? Ou task, como você pode encontrar na literatura. Bom, segundo grande conceito, o uso de recursos compartilhados de forma segura. O que é isso? Imagina o seguinte: você tem tarefas distintas e 2 tarefas ou mais utilizam um GPIO, uma porta do seu Arduino. Ora vai setar em 1, ora vai setar em 0, high, low, e assim vai. As tarefas, a execução delas é gerenciada pelo kernel. Então, ora vai estar executando uma, ora vai estar executando outra, e essa transição é muito rápida. Se 2 tarefas estiverem em um momento de execução, né, num time slice, mexendo nesse mesmo GPIO, você vai ter um grande problema. Uma tarefa vai tentar setar ele para high, a outra vai tentar setar para low. Se você tiver uma coisa muito grande sendo controlada, imagina, por exemplo, um guindaste, é um caso extremo, né? E ter uma concorrência desse tipo, um GPIO desse em conflito, você pode causar um dano enorme, né? Um veículo, alguma coisa que pode causar, machucar ou matar alguém, né? Isso pode ser muito drástico. Então, para gerenciar esses recursos compartilhados de forma segura, ou seja, garantir que uma tarefa vai usar esse recurso por vez, é utilizado um recurso chamado semáforo. O semáforo, ele tem uma analogia muito simples com o semáforo da vida real mesmo, que a gente vê na rua. Ele permite o fluxo de carros em uma via e bloqueia da outra, e assim por diante. Dessa forma, somente carros de uma via vão poder utilizar a via ao mesmo tempo. Então, num cruzamento, somente carros dessa via aqui vão utilizar num determinado momento. E somente carros dessa via vão utilizar em outro momento. Nunca os 2 ao mesmo tempo, que poderia causar acidentes, conflitos. Seriam carros, tarefas, rodando, né, utilizando um recurso comum, que seriam as vias, as ruas. Então, o semáforo gerencia isso. Ok? E por ser um recurso provido pelo FreeRTOS, o semáforo, no caso falando de FreeRTOS, ele é um recurso seguro. Então você pode confiar na integridade dele, ele não vai se corromper, o valor dele não é para estar suscetível a bugs, entendeu? Que causaria um grande estardalhaço no sistema operacional como um todo. E dessa forma o semáforo protege recursos, ou seja, ele vai permitir com que uma coisa não seja usada por 2 tarefas ao mesmo tempo, no mesmo time slice.
aqui da analogia, né? No caso do cruzamento que eu falei para vocês, as ruas seriam como se fossem os recursos compartilhados, né, de um sistema operacional, de um sistema computacional, e os carros são tarefas. Então, os carros podem acessar esses recursos, mas esse semáforo diz quem pode usar e por quanto tempo pode usar. Dessa forma, os acidentes não ocorrem. Não tem dois recursos, carros, né? Duas tarefas, carros consumindo ou lutando pelo mesmo recurso. Então, dessa forma, um semáforo é um recurso muito útil no FreeRTOS. Bom, um terceiro grande conceito seria a comunicação entre tarefas distintas. Imagina que você tem 3 tarefas, no caso do rastreador. Imagina que uma é para pescar LED, uma é para enviar para a rede e a outra é para obter a posição GPS. A posição GPS precisa ser enviada para a tarefa de envio de rede, porque ela precisa enviar alguma coisa para lá. Ela não está mexendo no GPS, então ela precisa conhecer o que a outra tarefa está medindo. Para isso, tem que fazer uso de um sistema de comunicação entre tarefas. Esse sistema de comunicação entre tarefas, ou interprocessos, na mesma, são os mais comuns no mundo de sistemas operacionais de tempo real e no FreeRTOS, são as filas, ou queues, como você vai encontrar em livros e apostilas e sites por aí. As filas são capazes de trafegar dados, quaisquer tipo, entre 2 ou mais tarefas, sempre numa via única, ou seja, uma task envia e N recebe, ok? Então, daqui para lá, nunca bidirecional por uma fila só, sempre uma direção só. Então, se 2 tarefas precisam comunicar em uma com a outra, ou seja, a tarefa A enviar para a tarefa B e a tarefa B enviar para a tarefa A, são usadas 2 filas, uma para cada via de comunicação. Isso significa o quê? Como também a fila é um recurso provido pelo FreeRTOS, ele é seguro e deve ser usado, né, muito preferido em relação àqueles velhos conceitos de você ter uma função que ao utilizar uma outra coisa que outra função calculou, você põe uma variável global. Aí essa função atualiza a variável global e a outra pega de lá. Funciona. É meio ruim, mas funciona. No sistema de FreeRTOS, no sistema operacional de tempo real, o FreeRTOS não precisa disso. Você usa a fila para comunicar uma tarefa e outra. Fica segura a comunicação, não fica suscetível a corromper do tipo. Um quarto grande conceito seriam as prioridades entre as tarefas. Como a gente viu até agora, o FreeRTOS é um núcleo com N tarefas em volta, que podem ou não comunicar entre si. Cada tarefa cuida de alguma coisa. Muito menor do que de obter uma posição GPS, que pode ser maior do que a de envio de rede, porque se você não tiver a posição GPS, para que você vai enviar alguma coisa para a rede, né? Então, as tarefas têm prioridades distintas. Isso ajuda o sistema operacional, né, a gerenciar o seu sistema embarcado que você programou de forma correta. Então, cabe a você, projetista, escalar as prioridades de acordo com o que é mais importante para o seu projeto. E essa é uma parte que deve ser escolhida com muito, digamos assim, muita sabedoria, que uma vez, se você errou nisso, você pode ter bugs e problemas de funcionamento. No FreeRTOS, a prioridade máxima é essa macro aqui que vocês podem ver, config max priorities -1. Isso aqui é a prioridade máxima do sistema. Esse config max priorities é um número, está associado ao controlador que você está fazendo port, e ele vai retornar a prioridade máxima. E é importante dizer que as prioridades começam em 1 e vão adiante, sendo quanto maior o número, maior a prioridade. Eu ressalto isso porque, se vocês já programam algum microcontrolador que tem gerenciamento de múltiplas interrupções, algo mais complexo, vocês podem ver que a prioridade 0 é a prioridade maior e conforme vai crescendo o número, reduz, né? Isso é pior. No caso do FreeRTOS é o contrário. Menor número, menor prioridade. O que isso significa, prioridade na prática? Se uma tarefa A tem uma prioridade maior que a tarefa B, a execução da tarefa A será priorizada. Ou seja, se chegar um momento que o kernel tiver que escolher naquele time slice, naquele instante de tempo, qual tarefa vai ser executada, a tarefa A vai ser priorizada. Caso contrário, tarefa A tem prioridade menor.
a tarefa B vai ser executada com prioridade em relação à tarefa A. E se as duas tiverem a mesma prioridade, que é um cenário possível, ambas vão ser executadas em time slices muito próximos, seguidos, de forma picada, ou seja, uma parte da tarefa executa, ele para a execução, executa uma outra parte, para a execução, executa outra parte, sim, assim vai picado. Isso chamado de round robin. Tá? É um jeito de você lidar com duas tarefas de mesma prioridade sendo executadas. Isso, apesar de ser possível, tem que ser feito com cuidado, porque executar em round robin significa em prejuízo de performance para ambas as tarefas, tá? Porque cada uma vai estar sendo executada um pedacinho, picadinho, em seguida da outra, e isso vai causar mais lentidão na execução da tarefa. Então, é preciso pensar com cuidado na hora de escolher a prioridade. Se vocês quiserem ver mais informações, né, sobre o FreeRTOS com o Arduino, eu escrevi esse artigo, está no Embarcados. Chama-se Principais Conceitos de RTOS para Iniciantes, utilizando o Arduino e FreeRTOS. O link é esse que está aí com vocês. O Nascimento deve enviar o e-mail com todos os links, apresentações e tudo mais para vocês, vocês podem acessar. Mas se quiserem pesquisar, também pode pesquisar. E ele explica desde o básico até uma aplicação, inclusive um pouquinho mais complexa, mais rebuscada do que essa que eu vou apresentar para vocês, por questão do tempo. E vai ajudar bastante no entendimento. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o sistema funcionando, uma demonstração. Primeira coisa, eu vou mostrar aqui na câmera o que o sistema faz. Um minuto. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, esse backlight não ajuda tanto. Mas o display está escrevendo estado do LED L e D. L e D, seria ligado, desligado. Ligado, desligado. E esse estado está mudando bem rapidinho. Ligado, desligado. Ele está sendo controlado, ele está refletindo o status desse LED aqui, que é o LED da placa. Então, quando ele liga, ele escreve LED L. Quando desliga, LED D. Eu tenho tarefas distintas se comunicando e ambas as tarefas, a do LED e a do display, enviam informações para a serial. Então, elas estão competindo por um recurso compartilhado. Então, eu uso semáforo aqui também. Então, esse aqui é um sistema minimalista, mas que faz uso dos principais conceitos de um FreeRTOS. Eu vou mostrar para vocês agora o código-fonte dela, explicado passo a passo. Bom, vocês devem estar vendo aí a minha tela do meu Visual Studio. Vocês estão vendo a tela do Visual Studio? Estamos não, Pedrão. Acho que tu compartilhou, foi só a apresentação. Compartilhou tá. a tela. Só um instante, então. Agora vocês estão vendo? Beleza, agora sim. Beleza. Bom, esse projeto, o código-fonte dele também vai estar disponível para vocês, tá? Ele é aberto, usa à vontade. O que ele faz? É bem simples. Ele vai escrever uma informação na serial, via Serial Monitor, para você ver no Serial Monitor. Ele vai escrever o estado do LED no display e piscar o LED da placa. É algo bem simples, mas que exemplifica bem o FreeRTOS. Bom, aqui eu tenho a inclusão da biblioteca do FreeRTOS, que é aquele port que eu mostrei lá no começo da apresentação. Aqui eu estou importando os recursos do FreeRTOS que eu vou utilizar. Queue, que é uma fila, recurso para utilizar filas. Task, para usar tarefas. E Semaphore, que vem do semáforo, que é para utilizar semáforos. E essas duas bibliotecas aqui, o Wire é para poder utilizar a I2C, para poder comunicar com o meu display, que no caso do meu display aqui é I2C. Esses defines aqui definem uma linha em branco, por caso eu queira apagar uma linha do display, o endereço dele I2C, número de colunas, número de linhas. É o famoso display 16:2. O LED que está o GPIO na placa, o LED 13, no caso aqui é o Arduino Mega, né? Está no 13. Se vocês tiverem outro Arduino em outro lugar, basta alterar esse define. Esse trigger não foi um erro. Eu tenho uma fila aqui para conversar com o LCD, ou seja, para enviar informações para ele escrever, tá? Que seria aquele LD que mostra lá. Um semáforo para controlar o uso da serial. E o objeto aqui
para controlar o display. Eu vou ter duas tasks aqui nesse caso. Uma pisca o LED e a outra controla o LCD. Tá? E ambas se comunicam. No caso, a LED envia mensagens para a LCD. Bom, setup. Primeira coisa que eu vou fazer. Inicializo a serial, se vocês devem conhecer de cor. Inicializo o display LCD. Muitos de vocês já devem ter utilizado. Init, ligo o backlight, dou um clear nele. Configuro o meu GPIO do LED como saída, para poder piscar ele, enviar high ou low. Crio uma fila, aqui é um recurso novo, eu estou criando uma fila para comunicar com LCD. Usei um float aqui, mas eu poderia utilizar qualquer outra coisa que caberia, vou enviar só um byte, algo simples. E o elemento 1 porque me interessa somente um estado, ligado ou desligado. Se fosse uma fila de eventos, por exemplo, se eu estivesse monitorando um botão, quantas vezes ele foi apertado, essa fila poderia ser maior, com um contador, por exemplo. E o serial, eu crio ele aqui, é do tipo mutex, ou seja, exclusão mútua. Eu deixo só uma coisa utilizá-lo por vez. Verifico se o semáforo foi criado corretamente. E vou aqui para as tasks. A task aqui, eu tenho uma task para LCD, uma task para o LED. Esse é o nome, digamos assim, para debug que ele vai utilizar. Se der um problema, o FreeRTOS vai escrever esse nome referenciando a task. Então, LCD para task de LCD, LED para task de LED. 156 é o tamanho do stack, ou seja, a memória RAM que essa task tem para usar em words. Veja bem, não bytes, é um words, tá? Então, se o seu microcontrolador ele tem um word aí de 16 bits, então vai ser 156 vezes 16 bits de tamanho, e assim vai. Os parâmetros passados por uma task, nesse caso, vai ser útil, mas se você quisesse fazer uma task única para gerenciar, criar N tarefas, né, ou partir de um mesmo esqueleto, você poderia passar parâmetros por aqui. Prioridade. No meu caso, a task do LED tem mais prioridade, por simples questão que aqui não faria muita diferença, mas você pode mudar. E o handle da tarefa, que no caso eu não preciso. Isso é muito útil quando você quer mandar a tarefa parar a execução, pausar, continuar. Você utiliza esse handle. No meu caso, como as tarefas vão executar para sempre, a partir do momento que a placa ligar, eu não preciso desse handle aqui. Veja que no loop eu não tenho nada. É tudo gerenciado pelas tarefas. Então, realmente o controle de tudo está com o FreeRTOS mesmo. Tá? E eu vou mostrar agora os códigos das tarefas para vocês. A tarefa do LED é algo bem simples. O que ela vai fazer? Vai acender o LED, altera essa variável aqui, ó, veja que é a interna da task, para L, e envio essa variável lá para o outro lado, para outra task, falando que o LED está ligado. E espero 250 milissegundos. Escrevo na serial que o LED está ligado. E aqui eu faço a coisa análoga para o LED desligado. Desligo o LED, mando a informação, né, que o LED está desligado, espero os mesmos 250 milissegundos, ou seja, ele é 50%, né, dead cycle, on, off, e inscrevo na informação na serial que o LED está desligado. A task de LCD, por sua vez, vai receber essa informação enviada pela outra task, vai escrever no display estado do LED e escrever o que eu acabei de enviar. Então, essa task LCD depende muito da task de LED, pois a task de LED que vai, digamos assim, comandar a task de LCD, que é ela que vai dizer, escreve aí agora ligado, escreve aí agora desligado. No caso, essa task também escreve na serial, então por isso que eu utilizei um semáforo. Ambas as tasks, né, tanto a LCD quanto o LED, competem pelo recurso da serial, e quando o display é atualizado, ele escreve display atualizado. E aguarda 150 milissegundos para a próxima verificação. Então, resumo da ópera, eu tenho como se fossem dois programas distintos. Um que comanda o LED e que manda informações para esse outro programa, esse outro processo, essa outra tarefa, que vai controlar o LCD. Ok? Então, abrindo o serial monitor aqui, vou dar uma limpada. Ó, vocês têm mensagens de ambas as tarefas aqui.
eu pausei aqui a rolagem de tela, ó, LED ligado e LED desligado, que vem da tarefa lá de LED, e aqui o display de LCD atualizado, que vem da tarefa do display, que por sua vez recebe informação para ser atualizado a partir da tarefa de LED. Então, nesse pequeno exemplo aqui, eu tenho todas os conceitos, ou grande parte desses conceitos principais aplicados. Tá? Dessa forma, dá para validar a questão do uso do FreeRTOS por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, Pedro. Pode falar. O Clóvis tinha perguntado se era possível incluir aquela biblioteca na IDE do Arduino também. Sim, é lá que se inclui, na Arduino IDE, você vai naquele gerenciamento de bibliotecas, pesquisa lá para o FreeRTOS, ele vai estar lá. E o Joel de Oliveira perguntou se no VS Code você usa qual extensão para usar como se fosse o IDE do Arduino? Seria a plataforma I/O? Nesse momento, eu fiz aqui uma gambiarrazinha, né? Eu uso o Arduino IDE mesmo para programar. Eu só abri o código no Visual Studio Code porque eu acho que fica mais apresentável, melhor para navegar no código. Então, se eu fosse usar uma extensão, eu utilizaria a plataforma I/O. Tá? Eu já utilizei com o ESP32, essas coisas, a plataforma I/O, utilizando com o VS Code, mas nesse caso em específico, eu utilizo o Arduino IDE, eu usei VS Code só para exibição do código. Não tem mais pergunta, Pedro. Pode continuar. Tudo bem. Desculpa se for muita informação em pouco tempo, mas eu tentei passar o básico de FreeRTOS para vocês e espero que tenham gostado. Muito obrigado. Beleza. Obrigado, Pedro. Nós vamos mandar depois todos os links. Você quer me falar um pouquinho do seu livro, pessoal? Sim. Eu possuo 2 livros, né, publicados, o Projetos com ESP32 e LoRa, né, e o livro Manual Maker, Primeiros Passos com a Internet das Coisas. No Projetos com ESP32 e LoRa, eu abordo esse módulo aqui, ó. Vou pegar um aqui para vocês, aqui da minha gaveta aqui do lado. Não sei se vocês estão vendo, um Realtek. Sim, estamos vendo. Você ficou mudo. Tá ouvindo agora? Sim. Tá. Problemas da tecnologia moderna. No caso, eu abordo o ESP32, o básico que se trata, o SX1276, que é o chip LoRa, o que significa a comunicação LoRa, o que é esse chip e tudo mais, e eu parto com alguns exemplos. Eu vou ensinar realmente a programar nesse módulo e a utilizar LoRa e ESP32 com a mão na massa. Então, se você busca aprender, você não conhece o ESP32, não conhece LoRa e quer aprender fazendo, o que é de fato isso, como trabalhar com isso na prática, é um ótimo livro para servir de ponto de partida para você. O outro, que é o Primeiros Passos com a Internet nas Coisas, né, o Manual Maker, ele vai pegar na sua mão, assumindo que você não sabe nada de IoT, nada do tipo, e vai te guiar até você fazer um projeto utilizando IoT, uma Raspberry Pi ou um ESP32, uma plataforma IoT do mercado, e sabendo o que você está fazendo e também sabendo escolher sensores. Então, se você não sabe nada de IoT e quer aprender a ser um maker nisso, a construir projetos e aplicações nisso, é um ótimo ponto de partida. Vai pegar na sua mão e guiar você por essa escada até o IoT, digamos assim. Beleza, Pedro. Beleza? E como eu falei, nós vamos mandar um link pro pessoal, todas as informações, se quiserem entrar em contato com você, nós vamos passar lá as informações do seu site e tudo mais. Beleza. Beleza? Tranquilo. Se alguém me vê por uma rede que já da comunidade por aí, seja Facebook, LinkedIn, o que for, quiser tirar dúvida, é só falar comigo. Beleza, brigadão.